E aí, gente, tudo bem? Quem fala é a Fezar de Games, a Jota, e hoje eu vou dar uma aprofundada no assunto sobre a história de cada personagem dos Guardiões de Jamar. Ou, pra quem preferir e gosta de inglês, Jamar Guardians. Então, eu vou explicar bem sobre cada personagem que tem na série, filme, sei lá. Pra vocês entenderem melhor, que tem gente que não entende muito dos personagens porque é meio complexo. Mas aqui eu vou tentar explicar de uma forma simples, ok? Então vamos começar, claramente, pela minha, vocês devem saber, favorita, a Lunar. Bom, gente, a Lunar, não sei se muita gente já sabe, mas a Lunar, na verdade, é a filha de Greely com a feiticeira, ou Wizard, pra quem preferir. Que é o nome em inglês da feiticeira. E também pra quem preferir falar em inglês, o nome da Lunar é Lunar. Então, a história da Lunar é que ela morava com o irmão dela numa academia de treinamento para crianças com poderes especiais. Então, ela era a última da academia que ainda não tinha aprendido seus poderes. Então ela acabou saindo da academia porque já tinha idade para sair. Saiu junto com o irmão dela para viver por conta própria em Jamar. Então lá, como vocês viram na própria história, ela despertou o seu poder. Esse amuleto que a Lunar tem, de lua, ela conseguiu de presente do Greely e da feiticeira / Wizard. Eles deram pra ela pouco antes de deixar ela no campo de treinamento. E não, gente, ela não foi abandonada. Na verdade, ela foi obrigatoriamente deixada porque Greely não tinha tempo pra cuidar dela porque ele era um alfa e tinha que cuidar das responsabilidades dele. Assim como a feiticeira ou Wizard também tinha. Porque ela era uma pseudo-alfa ou pré-alfa. Eles tinham que proteger Jamar. E um personagem que logo eu vou falar com vocês. Bom, agora o Lucas, o meu mano. Bem, como todo mundo já sabe, ele é o irmão da Lunar. Mas só por parte de pai. Ele é só filho do Greely, mas não da feiticeira / Wizard. A mãe dele ainda é desconhecida na série. Bom, e quase que eu esqueci de avisar. Os elementos de poder da Lunar são sombra e noite, tá? Mas então, os elementos de poder do Lucas... Bom, meu mano não me especificou muito ainda quais são, mas eu acho que é alma e fantasma, não sei, acho que é alguma coisa assim. E ele tinha despertado o poder dele bem mais adiantado do que a Lunar. Assim como esperado, ele já tinha até suas marcas de poder, que são aquela coisa parecida com fogo que ele tem nos pelos dele. E foi também o primeiro guardião do grupo, junto com a Lunar, claro. Que eles foram os dois que deram origem ao grupo. Agora vamos falar da Arqueira Guardiã. Ou se preferirem, Archer Guardian. Bom, a Arqueira Guardiã, ou Archer Guardian, ela tem poderes de flechas de energia e também tem poderes de fantasma. A maioria tem poderes de fantasma. Então, ela pode abrir portais com as suas flechas, que nem nessa própria imagem que vocês estão vendo agora, que ela tá usando uma flecha. E a história dela é a seguinte: ela foi largada nas sombras, tomou um choque de um fantasma e a partir daí ela ganhou poderes de fantasma e sombra. De acordo com ela, essa é a história dela. Bom, agora vamos falar da Cristal. Sim, mais uma curiosidade antes de falar dela. A Cristal, ou Crystal, ela não era muito perceptível, mas ela não se dava muito bem com a Arqueira Guardiã. Bom, vamos logo falar dela. Bem, ela não é mais considerada uma guardiã de Jamar, porque ela era uma espiã infiltrada para pegar informações deles. Mas antes disso, ela era meio que um mascote pra Lunar, que meio que quando eles eram crianças ela queria muito ficar com ela.
Mas depois ela não era mais considerada um mascote, claro, ela era uma guardiã. Ela tinha vários poderes misturados de animais e foi criada num laboratório por meio que um cientista maluco lá que encontrou ela abandonada morta, sendo um animal comum ainda de Jamar, e transformou ela nessa fera aí que vocês estão vendo. Aí ela acabou perdendo toda a memória, ficou do mal e agora trabalha pra esse cientista maluco aí e também pra mais um cara que eu vou falar logo aí também. E ela tem essa coleira dela presa no pescoço dela. Ela realmente não pode tirar. Agora vamos falar de Sombra ou Shadow, que é aquele lobo de asas que vocês veem, mas ninguém deve saber o nome ainda. Bem, o Sombra, ele tem poucas coisas reveladas ainda, mas antes que se perguntem, não, ele também não é uma mistura de nenhum animal com outro, que nem o caso da Cristal. Essas asas dele porque ele é do mal e tem umas coisas do lado maligno dele mesmo. E, na verdade, era pra ele ser o lobo alfa, mas quando Mira, ou puxando mais pro inglês Mira, foi criar ele acabou puxando muita sombra e ficando um ser maligno. Então Mira desistiu dele e criou Greely, que foi uma criação perfeita dela. Então ele ficou com ódio e acabou virando um vilão, basicamente. O único poder revelado dele até agora é de invocar as sombras. O próprio nome dele é Shadow, sombra, né? Como vocês estão vendo na própria imagem aí. E aquele carinha na sombra que vocês veem toda hora, que a gente nem viu a cara dele ainda. Bem, ele trabalha pra ele e tava querendo pegar a Cristal, que era espiã infiltrada dele, de volta pra planejarem junto com ela. Então, isso é uma informação que eu posso dar sobre ele até agora, e eu dei play no vídeo aqui sem querer. Ok, agora vamos falar de um dos meus personagens favoritos, que é o Greely. Bem, a maioria da história dele quase todo mundo conhece porque ele é um próprio personagem do Animal Jam, um alpha. Mas então, a história dele aqui tem bastante coisa extra, na verdade. Então, Greely, ele participou da Guerra de Jamar no passado. Ele lutou contra o Sombra, ou Shadow, eu prefiro Shadow, na guerra ao lado de Mira, ou Mira, e os outros alfas. Também lutou ao lado da Wizard, ou Feiticeira. Claramente ele venceu a guerra, então, e Sombra tinha jogado um feitiço nele depois disso, enquanto ele estava escondido numa floresta. Jogou um feitiço que tirava os poderes dele temporariamente. Então, enquanto ele regenerava os poderes, ele podia passar os poderes velhos para alguém. E adivinha? Ele deu os poderes presos deles para as crianças que a feiticeira estava grávida, que eram a Lunar, o Lucas e as outras crianças desconhecidas, que acabaram virando os guardiões de Jamar por causa disso, que tinham seu poder interno que um dia iam despertar. Greely, por incrível que pareça, é um pai carinhoso e sente falta de ter uma família unida. Porém, ele fica no seu lado sério por ser um alfa, que precisa ter responsabilidades, e infelizmente não pode confiar muito em família por causa disso. Agora vamos falar da última, a Feiticeira. A Feiticeira / Wizard é a guardiã da floresta onde Sombra / Shadow tinha se escondido por longo tempo e lá jogou a maldição em Greely. Então, foi aí que ela conheceu o Greely e acabou fazendo uma aliança com ele. E depois acabaram ficando juntos. Ela tem poderes de sombra e poderes de cristal. Ela tem até um cristal na capa dela. Ela colocou alguma energia forte no amuleto da Lunar, que ainda não se sabe exatamente como que é essa energia. Ela, na verdade, era uma espadachim e lutou na guerra tanto com seus poderes quanto com sua espada. E lutou ao lado de Greely.
Bem, agora vamos falar sobre a Aurora, que é aquela loba nova no último episódio. Aquela loba lá que salvou a Luna do ataque da Crystal. Então, a Aurora, eu não tenho muito pra falar dela ainda, porque ela acabou de aparecer e eu acabaria dando spoiler se eu contasse muita coisa sobre ela. Tipo, a história dela que ainda não foi revelada e tal, né? Mas então, o que eu posso dizer é que ela tem poderes de gelo e ela misteriosamente tinha companhia de um fantasma que de alguma forma conhecia a Lunar de algum lugar. E ela tava com ele no último episódio. E também não se sabe muito sobre esse fantasma ainda. Ainda não posso dar muita informação sobre a Aurora. Bom, talvez eu faça uma preview, gente, dos próximos episódios, ou pelo menos do próximo. Então vou resumir tudo. Assim, os poderes de todos agora. A Lunar é noite e sombra. O Lucas, eu acho que é alma e fantasma. A arqueira guardiã é fantasma e sombra. A Aurora tem poderes de gelo. O Sombra tem poderes de sombra, obviamente. A Cristal tem poderes de várias misturas de elementos, por ser uma criação misturada. O Greely, ele tem os poderes de sombra e noite, que nem a Lunar. A Feiticeira tem poderes de sombra e cristal. E então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado e se informado pelo menos um pouco com esse vídeo, para vocês entenderem um pouco melhor a história de todos os Guardiões. Logo eu posto uma preview, então. Então, deem um like aí se vocês gostaram. Comentem sua opinião. Então, um abraço, gente. Fui!